Você com certeza já ouviu falar em inflação, mas você realmente entende o que ela é, quais são suas causas e suas consequências? Se não, pode ficar tranquilo que depois desse vídeo você não só vai entender tudo, como também vai saber explicar por que as coisas estão tão caras. Sendo assim, seja muito bem-vindo ao Mente Fora da Caixa, eu sou a Vivian e bora pro vídeo! A primeira coisa que a gente tem que entender é que a inflação é um aumento generalizado dos preços que ocorre em decorrência da desvalorização da moeda. Ou seja, a nossa moeda está cada vez valendo menos, logo tudo vai ficando cada vez mais caro. Existem algumas causas para a inflação, mas eu vou citar as duas principais. A primeira delas é a injeção de dinheiro na economia, que é quando o governo decide imprimir um pouco de dinheiro, seja para custear um auxílio, ou um programa social, uma obra, um projeto, que seja, ele imprime dinheiro. E a segunda é quando ocorre um aumento muito rápido de demanda por um produto e a oferta não consegue acompanhar. A primeira causa da inflação gera uma coisa chamada inflação inercial, que é uma inflação que se acumula ao longo do tempo, ou seja, a moeda vai se desvalorizando cada vez mais. Já a segunda causa gera uma inflação chamada inflação de demanda, que é uma inflação que tende a se autorregular com o tempo. Pensa aí no álcool em gel. No começo da pandemia o preço disparou, né? Porque de repente todo mundo precisava de álcool em gel. Então teve um aumento muito rápido da demanda e a oferta não conseguiu acompanhar imediatamente. Mas ao ver que o preço do álcool em gel estava muito alto, as pessoas pensaram, pô, que lucrativo vai ser vender isso aqui. Então muita gente começou a produzir. Logo, a oferta acabou se equiparando à demanda e os preços voltaram a patamar comum. A inflação que nós estamos vivendo agora é a inflação inercial, ou seja, a inflação que veio se acumulando. Porque como vocês sabem, os governos do Brasil vivem imprimindo dinheiro, né? O caso mais recente foi aí a nota de R$200, bilhões foram injetados na economia e esse dinheiro, obviamente, desvalorizou a nossa moeda. Para vocês terem uma ideia, o real perdeu cerca de 20% do valor dele só em 2020 e a inflação IPCA está em quase 10%. A meta era 3,75, inclusive, então passamos bem dela. Mas pera. Meta? Como assim? Eu te explico. Todo ano o Conselho Monetário Nacional se reúne para poder definir uma meta, um piso e um teto para a inflação. Ou seja, a meta para esse ano era 3,75%, o piso era 2,25% e o teto era de 5,25%. Então tá, teto 5,25%, inflação em quase 10%. Tá fora de controle, tudo ficando caro. O que fazer? O Banco Central, de certo modo, tem um truque na manga para poder controlar a inflação. Mas uma coisa que vale a pena pontuar é que a inflação não é o tipo de coisa que se contém, e sim o tipo de coisa que se previne. Uma vez que o governo faz algo que vai gerar inflação, não adianta tentar conter depois. Mas a carta na manga que ele tem para combater a inflação, digamos assim, se chama taxa Selic. Para quem não sabe, a taxa Selic é a taxa de juros básica da nossa economia, ou seja, juros de empréstimos e de basicamente tudo vão se basear nessa taxa que o Copom define a cada 45 dias. O Copom, no caso, é o Comitê de Política Monetária. Por meio da taxa Selic, o Copom consegue regular a temperatura da nossa economia. Quando ele abaixa a taxa Selic, o crédito está mais barato, menos juros para empréstimo, menos juros para financiamento, então as pessoas vão e pegam mais dinheiro. Tem mais dinheiro em circulação, com mais dinheiro, obviamente, tem mais consumo, com mais consumo, mais empresas vêm aqui porque tá tendo oportunidade, e aí mais gente ganha emprego, mais gente começa a gastar e a economia fica um fervor. Por um outro lado, quando o Copom aumenta a Selic, os juros ficam altos. As pessoas evitam pegar empréstimos, evitam fazer financiamentos e logo tem menos dinheiro circulando na economia. Com menos dinheiro tem menos consumo, o lucro das empresas cai e elas prontamente precisam começar a cortar gastos. Cortando gastos demitem pessoas têm menos dinheiro ainda para gastar, o lucro cai mais e enfim, nós entramos numa economia contracionista. Por um outro lado, como tem menos consumo, não temos aquela inflação de demanda. Outra coisa que influencia a temperatura da economia é a época do ano. Por exemplo, no Natal. No Natal tá todo mundo comprando presente, comida, fazendo ceia, então obviamente como tem muito consumo, os preços acabam subindo momentaneamente. Mas o principal regulador da temperatura da economia ainda é a taxa Selic. Então, resumão. O que é a inflação? O aumento generalizado dos preços em decorrência da desvalorização da moeda. O que desvaloriza a moeda? Imprimir dinheiro. O que o governo pode fazer para tentar conter o estrago? Pode alterar a taxa Selic para poder regular a temperatura da economia e tentar diminuir um pouco o consumo. Assim, não temos a inflação de demanda para acompanhar a inflação inercial. Obviamente, isso tudo é um grande de um resumão e é só a ponta do iceberg. Para entender direitinho a economia do Brasil, eu precisaria fazer um vídeo explicando por que imprimir dinheiro não é a solução e como a taxa Selic influencia a nossa economia no geral. Se no momento que você está assistindo esse vídeo eu já gravei os outros, então eu tô deixando aqui na playlist pra você e tem outros vídeos lá também, então eu recomendo que você corra. Semana passada eu fiz um vídeo falando por que o dólar está tão caro. Eu espero que no momento que você está vendo esse vídeo o dólar já não esteja tão caro, né? Vamos ter esperança. Mas se ainda tá, ó, esse vídeo aqui explica o porquê. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Se eu te ajudei, se eu te dei suas dúvidas, por favor, deixa o seu like, comenta aqui embaixo um feedback pra mim, temas que você quer que eu fale sobre. Compartilhe esse vídeo com algum amigo que também tem dúvidas, não entende muito de economia. Até o próximo vídeo e tchau!